Vamos aqui. Quanto tempo demora um processo, tá? Essa é uma pergunta muito comum que o pessoal faz, tá? Para responder essa pergunta, a gente sempre começa pelo depende, tá? O depende é sempre crucial de a gente utilizar, tá? Depende. Depende de quê? Depende de como o processo ele tá, como ele foi feito, qual é o caso, como é o caso e etc, tá? Quando a gente fala de processo, tá? Quando a gente fala de processo, a gente tem que ter em mente que o processo ele pode ser pensado, né? Pode ser criada uma estratégia para o processo. E aí, em muitas situações, o que eu sempre digo é não se incomode com o tempo, tá? Se incomode em ter pelo menos uma visão, tá? Se você vai ganhar ou se você vai perder, tá? Então, eu acredito que esse é que deveria ser o ponto alto, não quanto tempo demora um processo, mas sim quais são as chances de ganhar esse processo e como a gente vai fazer, como a gente vai pensar, qual é a estratégia para se ganhar esse processo, tá? Mas vamos lá, falando em tempo médio de processos, tá? Vamos falar aqui na realidade do estado do Ceará, da Justiça Federal do estado do Ceará, tá? Em média, um processo aqui a depender da vara, né? A gente sempre trabalha aí com pelo menos de 11, tá? Até de 11 a 18 meses, tá? Essa é mais ou menos a média, tá? Para o processo ter uma sentença ou chegar ao final, tá? Temos processos judiciais que demoram 3 meses? Temos. Temos processos judiciais que demoram 6 meses? Também temos. Tem processo judicial que já demorou 2 meses? Já teve também. Mas, em média, tá? Em média, você deve esperar de 11 a 18 meses na justiça para ter uma resposta, tá? Por exemplo, a 21ª Vara Federal, né, ela tem demorado mais ou menos 6 meses para dar uma sentença, tá? A 28ª Vara também tem demorado mais ou menos 6 meses para dar uma sentença. Então, assim, o processo começa, tá? Geralmente, assim que ele começa, a gente tem ali os primeiros 90 dias, tá? São quase que parados, porque é o prazo que o INSS tem geralmente para ele se manifestar. Estou colocando aqui esse prazo, 90 dias, como tempo médio, tá? O tempo oficial é outro, tá? Mas já estou contando aqui com diversas situações que acontecem no caminhar, né, do processo até o INSS se manifestar, tá? Então, por exemplo, só nessa situação aqui, né, num processo desse aqui, que demos entrada e o INSS se manifestou, se não tiver perícia médica, se não tiver mais nada, o processo ele tem que entrar na fila de julgamento, tá? E aqui, para ele entrar na fila de julgamento, em tese não é uma coisa automática, tá? Para entrar nessa fila. Então a gente tem que observar que já passou o prazo, que está tudo ok, que a gente tem que pedir lá para a diretora de secretaria para ela movimentar o processo para a fila de sentença, né? O ideal, assim, pelo menos hoje, tem algumas varas que já estão tentando implementar essa fila automática aqui, passou o prazo para a fila automática, tá? Mas numa hipótese dessa aqui, se for automática, vamos colocar que seja aqui uma demos entrada, passou algumas fasezinhas aqui de menor relevância, o INSS se manifestou, 90 dias entrou na fila automática de processo. Se esse processo for para uma 21ª vara, uma 28ª vara, aí aqui ele vai demorar, por exemplo, aqui mais 6 meses, então já tem 3 meses ali, mais 6 para a sentença, né, mais ou menos. Então aqui no mínimo já temos aqui, ó, 9 meses, né? Isso sem contar muitas vezes que esse processo já vem negado lá do INSS, né? Então já vem negado do INSS. Então é muito comum que lá no INSS fique 3, 4, 5 meses, sei lá, de 3 a 10 meses no INSS, tá? E com esses prazos aqui da justiça, nós teríamos aí algo em torno de 18 meses, tá? Que é justamente aqui, ó, já contando aqui o da justiça, tá? Então mais ou menos esse aqui seriam os prazos, tá? A gente tem alguns processos mais rápidos, temos sim, mas não dá para afirmar que todos serão rápidos. É, como que se faz para o processo ele andar mais rápido, né? A gente tem algumas estratégias. Então,
A primeira estratégia que a gente utiliza, que parece meio óbvia, mas muita gente não faz, é o que? A documentação ela é toda organizada, tá? Toda organizada, de maneira a facilitar o trabalho do outro. Então, quando você pega um trabalho mais organizado possível, mais rápido também, o pessoal tem gosto de analisar. Tá? Então, o primeiro ponto é esse aqui. Né? Então, desde o começo do processo, a gente já faz isso. O segundo ponto também que eu acho relevante, nos processos que tem audiência, por exemplo, né? Que tem a audiência, a gente faz o quê? A gente, antes da audiência, assim que possível, a gente junta de novo, né? A gente junta de novo as provas, tá? A gente faz como se fosse um livro, né? Então a gente junta as provas novamente, né? Como se fosse um livro. Então, por exemplo, capítulo 1, tá? Capítulo 1. Provas da união estável, comprovantes de endereço em nome do fulano do mês tal, comprovante de nome da fulana mês tal, data tal, comprovante, foto da época tal. Capítulo 2, mensagens de WhatsApp. E aí, quando você faz esse rol bem organizado, de maneira temporal, e você junta as provas embaixo também na ordem, isso também já facilita para a pessoa que vai analisar o processo lá do outro lado, que também está cheio de tarefa para fazer, que ele faça o trabalho dele com mais facilidade. Né? Então, a ideia de agilizar o processo, tá, é tentar deixar ele o mais organizado possível e ficar ali o tempo todo, né, tentando fazer ele ser movimentado. Tá? Como assim ser movimentado? Vamos aqui para o começo. Quando a gente dá entrada num processo aqui, não é automático que alguém da vara vai vir nesse processo e olhar no dia seguinte. Não é. Então, geralmente aqui tem vara que o servidor demora 30 dias para verificar a documentação. Então, no caso como esse, por exemplo, seriam 30 dias para o sujeito verificar a documentação. Tá? O que é que pode ser feito muitas vezes? Nesse primeiro momento, quase nada. Tá? Mas, porque aqui tem a fila que ele segue lá, é muito processo, etc. Mas, por exemplo, quando você faz uma perícia médica e a perícia médica coloca no processo o laudo da perícia médica, a gente já vai lá e avisa para o juiz, ou melhor, para a diretora do juiz, né, que é como se fosse a gerente dele, de que esse laudo já está no processo, que esse processo já pode ser julgado. Porque se a gente não fizer isso, a gente tem que esperar que alguém lá da vara venha e veja isso daqui. E isso pode demorar 6 meses, pode demorar 3 meses, né? Então, assim, o ideal é sempre ficar movimentando ele dessa forma, tá? Em geral, deixa eu diminuir aqui o zoom, tá? Em geral, por exemplo, quando uma perícia médica ela é depositada no processo, colocada no processo, o laudo da perícia médica, por exemplo, né, é colocado no processo, geralmente a gente espera uns 10 dias antes de perturbar lá na vara, né, que eles vejam que já foi colocado no processo. Porque 10 dias é o prazo que eles têm, né, pela lei, eles não cumprem em regra porque não dá, porque é muito trabalho também que eles têm, mas se ficar aperreando também demais, aí não é legal, né? A pessoa que enche o saco direto também acaba que atrapalha muito a vida dos outros, né? Então, geralmente, a gente sempre espera 5, 10 dias para a gente estar perturbando o povo lá para estar agilizando o andamento do processo, tá? Então, vamos lá. Para fechar com chave de ouro, quanto tempo demora um processo? Ele pode demorar aí, né? Em média, vamos colocar de 3 meses, tá? De 3 meses até, vamos colocar 15 meses em média, tá? Tem processo que sai mais rápido, tem processo que sai mais lento. Inclusive, eu nunca falo que vai sair em 3 meses, porque geralmente o pessoal fica ansioso, eu geralmente estimo 11 meses. Então, geralmente, quando eu atendo, eu já estimo que demore entre 11 e 13 meses, 11 e 14 meses, 8 a 13 meses, tá? Então, geralmente eu faço desse modo, porque se eu disser que vai ser mais rápido, eu vou estar mentindo, e eu não quero estar mentindo por uma besteira dessa que eu sei que não vai acontecer, tá bom? Então, pelo menos aqui no Ceará essa é a realidade, tá? Em outros estados, eu tenho notícia de outros estados, como por exemplo no Maranhão, a gente tem processo lá que a sentença demora 1 ano para sair, tá?
só a sentença, né? Então, assim, realidade do Maranhão, tá? Então, no mais é isso. Esse vídeo, acredito que tenha sido respondida aí a pergunta de vocês, tá? Uma outra situação interessante é a seguinte, pelo menos aqui no escritório, quando a gente faz o requerimento do INSS, né, que é negado, gosto de avaliar essa negativa, e aí geralmente eu não vou para a justiça, geralmente ou eu recorro ou eu faço de novo. Geralmente eu faço isso 3 ou 4 vezes para ir acertando os pontos que o INSS acha que está errado. Que eu acho que está certo, mas eles acham que está errado. E aí a gente geralmente faz isso até acertar o ponto que ele acha que está certo. E aí geralmente esse procedimento aqui que eu adoto, né, geralmente esse processo demora uns 4 a 6 meses, né, até eu decidir que não tem jeito e tem que ir para a justiça ou recorrer lá dentro do Ministério da Previdência Social, tá, no MPS, tá? Mas geralmente é feito desse modo. Então, assim, varia muito conforme o caso, conforme a estratégia. Aqui no escritório nós temos pelo menos 11 estratégias, né, para fins de análise, né, de casos e definição de como o caso vai seguir. Então, essa questão do tempo de demora do processo ela é bem relativa, tá? Eu me preocuparia mais na estratégia para ganhar esse caso. Tá bom? Então, no mais é isso. Se gostou, dá uma joinha aí e compartilha o vídeo. Um abraço.